Oi família, oi povo de Deus, eu sou o pastor Luiz do projeto Tenda do Encontro com Deus. E nessa tarde aqui no Rio de Janeiro, gente, mas está se preparando uma chuva que eu vou te falar um negócio, vai cair arrumado, hein? Tá formando assim uma escuridão e ainda não é nem 4 horas direito, gente. Hoje eu queria falar muito especial com você. Todo aquele que é cristão, seja do sexo masculino, feminino, a escolha de ser cristão é uma só. É uma questão de você querer ou não querer. Ser cristão é uma questão de opção. Você quer ou você não quer. Mas o que mais está me deixando hoje assim um pouco preocupado, mas muito preocupado mesmo, é qual é a sua intimidade com o Espírito Santo de Deus. Aí você pode estar perguntando assim, mas pastor, mas intimidade com o Espírito Santo de Deus? Sim, você tem que ter intimidade com o Espírito Santo de Deus. E o que está me causando assim um pouco assim de temor, sabe, de entender que muita coisa está acontecendo de maneira contrária e que até nos assusta, porque simplesmente eu fico perguntando às vezes até onde as coisas vão, até onde as coisas vão realmente tomar forma. Eu fico tentando entender o Espírito Santo de Deus na sua vida. O que é o Espírito Santo de Deus na sua vida? Jesus deixou ele aqui para quê? Para que ele fosse o nosso consolador, que ele fosse o motivador, que ele fosse aquele ser que nos impulsionasse, que pudesse nos motivar. E até mesmo nas horas de a gente tomar algumas atitudes, a gente, sabe, ter essa condição de entender o que é certo e o que é errado. E quem tem o Espírito Santo de Deus sente o que é certo e o que é errado. Isso é certo, certo, certo. Mas o que mais me deixa hoje assim um pouco aterrorizado, que me deixa um pouco assim, sabe, muito triste, é porque tem pessoas que se diz tão espiritual, tem pessoas que se diz assim que o Espírito Santo de Deus faz morada no coração dele e se comporta de uma maneira, sabe, tão diferente. É que nem você pegar uma mulher de Deus que se diz mulher de Deus, que tem o Espírito Santo de Deus, e na hora de se arruma de maneira totalmente errada. Não se arruma de forma como uma mulher de Deus. Se veste de uma maneira assim muito sensual, e às vezes reclama que está sendo assediada, mas tem um ditado, né? Quem procura, acha e não perde tempo. Então tem coisas que não sabe, não tem como a gente entender qual é a sua intimidade com o Espírito Santo de Deus. Porque quando você tem intimidade com o Espírito Santo de Deus, você sabe quando você está acertando e quando você está errando. Quando você tem intimidade com o Espírito Santo de Deus, você sabe o que você está fazendo é certo e o que você não está fazendo é errado. Tem coisas que não adianta, é de Deus, o Espírito Santo de Deus ele vai estar presente na sua vida. Mas eu pergunto a você, qual é a sua intimidade com o Espírito Santo de Deus? Porque simplesmente coisas que você vem vivendo, vem vivenciando, e simplesmente é aquela situação do Espírito Santo de Deus não estar presente. Você achar que está, mas na realidade não está. Porque você toma atitudes que realmente nos assustam, você toma atitudes que, sabe, nos mete medo, você toma atitude que, poxa vida, você toma todo tipo de atitude, mas não aquela que o Espírito Santo de Deus quer na sua vida. Então vamos tomar cuidado. Vamos realmente entender que o Espírito Santo de Deus é como se fosse um farol. Ele pode estar verde, ele pode estar vermelho, ele pode estar amarelo. Amarelo é atenção, verde você está indo numa boa. Mas quando vem o amarelo já é para você, opa, peraí. Mas quando se acende o vermelho, meu amigo, aí para, não insista em continuar errando. O Espírito Santo de Deus ele te avisa, pode ter certeza disso. Então vamos entender melhor o que é o Espírito Santo na sua vida. A começar, que você tem que entender que o Espírito Santo de Deus, ele diz sim e ele diz não. E você sabe disso. Se você está acertando, o Espírito Santo de Deus está numa boa. Se você está errando, o Espírito Santo de Deus começa até a se afastar, porque você começa a vivenciar uma vida totalmente errada. E o Espírito Santo de Deus não vai compactuar com os seus erros. Ele se afasta.
Então preste atenção nessa tarde, não tão bonita, né? Porque o dia que cair vai estar um pé d'água. Mas que você possa entender que o Espírito Santo de Deus se faz presente na sua vida no momento que você começa a entender o que é o Espírito Santo de Deus na sua vida realmente. Amém? Um beijo grande no seu coração. Qualquer coisa, dá uma ligada, manda um recado. Nós estamos aí à disposição. Tá bom? Um beijo grande no seu coração.